Essa é a ponte Golden Gate, que fica lá em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, e que une lá o continente, né, a cidade de São Francisco, com uma outra cidadezinha lá. Essa ponte ela foi construída dos anos de 1933 a 37. Era uma época de recessão nos Estados Unidos, teve lá a grande recessão nessa época, a partir de 1929. Então eles, mesmo em meio à recessão, era necessária essa obra. E obras como essa, de construções grandes lá nos Estados Unidos, tinha uma estatística que era assim, a cada $1 milhão dólares investido, tinha uma morte. Então se uma obra ia custar $100 milhões, eles já sabiam que ia morrer umas 100 pessoas. E eles queriam um pouco melhorar, né, essa taxa, então eles já fizeram algum investimento em segurança antes de começar a construir essa ponte. Época de recessão, então é uma oportunidade de emprego para essas pessoas ajudarem na construção da ponte. Então abriram as vagas e foram lá preenchendo as vagas. Salário, $10 por dia, certo? $10 por dia, vamos arredondar para 5. Então R$50 por dia, R$250 por semana, R$1.000 por mês. Falamos, que saláriozinho. Mas tinha fila, né? Porque era difícil alguém ter um emprego e ter salário fixo lá. Mas como existia muita gente querendo trabalhar ali, então as pessoas que estavam trabalhando precisavam justificar a sua presença lá. As condições aqui, São Francisco extremamente frio, né? Alguém já disse que o pior frio que já passou foi num verão de São Francisco, né? Muito vento e ali os perigos de participar dessa construção é que ou o sujeito trabalhava lá nas alturas, né? E ali o vento é muito forte, e como isso foi lá na década de 30, o que os operários faziam para ir trabalhar? Punha todas as roupas que tinham na casa e punha jornal antes, né? Punha jornal na perna, no sapato, para sustentar aquele frio. Então fosse trabalhar lá em cima, tinha o vento, era frio pra caramba, quem fosse trabalhar próximo da água gelada, também muito frio. Ali uma região muito úmida, muita cerração, muita neblina, muita chuva, então eles tinham que andar por esses cabos de aço molhados, deslizantes, só que não era andar, eles tinham que trotar, porque se o sujeito encarregado visse que o sujeito estava meio devagar, ele punha outro que estava na fila para entrar, porque ele entrava. Então você imagina andar nesse fio da navalha, andar naqueles cabos úmidos com a segurança que tinha, mesmo com um cabo de aço conectado na cintura e na ponte, o negócio não era tão fácil assim. Então todas essas condições envolveram aqui a construção da ponte. Então, muito perigo. Outra coisa, banheiro 30 segundos, é isso mesmo, né? Porque se o sujeito ficasse demorando no banheiro, era um motivo de dispensá-lo, porque a fila era grande de quem quisesse se sujeitar a trabalhar ali. Muito bem, começou a obra, mas mesmo com o investimento feito em segurança, percebeu-se que havia quedas, né? Mesmo ali com um cabo conectado na cintura, mesmo que o sujeito ficasse pendurado ou caísse mesmo, percebeu-se no início, nos primeiros meses, que havia acidentes. Então o engenheiro lá ele teve uma iniciativa, ele investiu mais um tanto na obra e ele construiu, como tem aqui nessa imagem aqui à direita, redes, né? E essas redes, elas ultrapassavam aí para cada lado cerca de 5 metros, né? Do leito aqui da ponte. Então aquilo trouxe uma segurança maior para a obra, então se o funcionário caísse, ele ia cair na rede. Bom, mas o que aconteceu curiosamente depois da instalação da rede é que o número de quedas diminuiu. E a obra terminou antes. Os funcionários que estavam trabalhando ali, eles foram mais produtivos. A obra terminou antes do que se esperava, por causa da rede. Qual que é o sentido aqui dessa história? Qual que é a moral dessa história? Ora, os funcionários que, quando trabalhavam sem a rede, o sujeito estava com uma espada na cabeça o momento todo, né? Ele estava com ameaça de cair lá embaixo, de cair naquela água, de morrer, de bater na estrutura. Então ele trabalhava muito tenso. Então o trabalho dele não era tão preciso, não era tão... não tinha tanta dedicação ao trabalho, porque ele tinha que dividir a atenção dele, não morrer e fazer o que tinha que fazer. E ainda fazer rápido, e não ficar parado. Então isso era uma coisa, uma preocupação a mais. Quando aqueles funcionários souberam que tinha uma rede, então eles podiam fazer o trabalho dele com mais precisão, com mais desenvoltura. Notem, porque existia uma segurança, ele sabia que existia uma rede por debaixo. Então foi assim, é assim. Tem um outro assunto aqui também que eu queria colocar, um trapezista.
né? Então o trapezista, ele pode ter dois momentos. Ele tem um momento que ele está lá no trapézio com uma rede embaixo. Agora coloca o cidadão lá sem a rede embaixo, vê se ele é o mesmo, né? Porque ele sabe que se ele errar, cometer alguma falha, tem a rede que sustenta. O trapezista que sabe que tem uma rede embaixo, ele dedica toda a atenção dele na arte dele, de acertar aquele salto, de pegar o companheiro lá do outro lado, mas se errar também não tem problema, que tem a rede. Então a rede na Golden Gate, como a rede com o trapezista, permite que a pessoa desempenhe melhor. Permite que a pessoa, vou usar uma expressão de autoajuda, que performe melhor, né? Mas que a pessoa ela tenha uma habilidade, ela demonstre uma maior habilidade, porque tem mais liberdade sabendo que há uma segurança por detrás disso. O que isso tudo tem a ver, Golden Gate, o trapezista, com o nosso tema aqui desse seminário, dessa palestra de hoje, mudança de comportamento ou transformação interior. Então hoje a gente vai abordar alguns textos aqui da Bíblia que mostram que quando você tem consciência de que há uma rede te sustentando, há uma segurança, há um dispositivo que te garanta a vida, garanta a sua integridade, você desempenha melhor. Você se torna uma pessoa melhor. Tá bom, falamos aqui de operário, falamos de trapezista. Mas falando da nossa vida, dos nossos papéis na vida. Quando você sabe que existe uma rede, hoje eu vou aplicar o que significa essa rede, você se torna uma pessoa melhor nos seus papéis. Você se torna o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor profissional. Então, quando você sabe que você tem uma credibilidade, você tem um reconhecimento dos seus superiores, você vai desempenhar o seu trabalho melhor. Agora, quando você acha que o facão vai cortar o mês que vem o seu posto, aí a coisa já é diferente. Você está dividindo a atenção com aquilo que você faz, com aquilo que pode acontecer, com a ameaça que está por aí. Mas quando você está livre da ameaça e você sabe que você tem segurança, que há uma garantia, você se torna uma pessoa que desempenha melhor.